Bom, meus irmãos, vamos dar início? Amém. A gente vai dar continuidade na matéria de dons e talentos. E nós temos aí hoje uma aluna nova, a Maria de Lourdes. E é bem-vinda. Vai correr atrás aí para conseguir pegar as matérias que ficaram para trás, né? Vou passar as aulas para ela que a gente gravou, mas que vai entrar nesse desafio aí, né? Sim. E nós vamos agradecer a Deus por esse domingo, né, abençoado. Hoje eu tenho uma reunião de evangelismo para conversar com o pessoal do evangelismo às 10 horas. Aí a gente vai fazer o nosso intervalo 10 minutinhos mais cedo. Quando for 10 para as 10, a gente faz o intervalo, arremata ali o café, né? Se os adolescentes não tiverem comido tudo. Depois o pastor pode dar continuidade em aconselhamento. Tá bom? Página 2. A Dons e Talentos é página 10. A gente parou lá no dom da ajuda. E depois de nosso irmão breve de orar. É a parte da oração? É. O nosso Deus, o nosso Pai, que faz o Antes da gente começar a falar da matéria, eu queria só chamar a atenção dos irmãos do seguinte: essa ferramenta que a gente tem de gravar as aulas é muito importante porque às vezes acontece, como a irmã Mônica, que é bem assídua, né, mas ela hoje não pôde estar aqui, ela vai estar acompanhando depois pelo online. Mas quando a gente não puder vir a alguma aula, é muito importante, eu vou dar o exemplo aqui da irmã Joelma, que às vezes precisa faltar porque tem compromisso na igreja dela, mas olha só, quantos resumos ela já entregou nas aulas que ela não veio, mas ela ouve depois, entrega, tudo muito bem escrito, né, detalhado, cada aula. Então, parabenizar a irmã Joelma, né, pela dedicação, porque através desse resumo aqui fica mais fácil fixar aquela aula que foi perdida. Então, eu mandei essa semana um zap para alguns alunos que têm faltado para poder fazer esse resumo aqui. Tá bom, meu irmão? Então, a gente fica assim e com certeza vamos aprender mais essas aulas que a gente não pode vir. Mas eu queria fazer um resumo rápido em relação a essa matéria aqui de dons e talentos. A irmã Maria de Lourdes está começando hoje, né? Qual é o objetivo dessa matéria? Isso daí é muito importante a gente frisar. O que eu acredito hoje como igreja? Minha visão como igreja. Primeiro, eu vou falar aqui da visão celular, que não tem nada a ver com a matéria, mas só para vocês terem uma ideia, que essa matéria ela vai ser dada no mês que vem. É uma matéria de eclesiologia, onde a irmã Michele vai falar sobre visão celular. O que eu acredito hoje como igreja? Há pouco tempo, a nossa igreja começou a trabalhar com a visão celular. E eu ouvi uma frase que me impactou que diz assim: uma igreja que só faz reunião no templo é como um pássaro que voa com uma asa só. Ou seja, uma igreja que só se reúne no templo funciona? Sim. Mas uma igreja que se reúne no templo e nas casas funciona melhor. Essa é a percepção que eu tenho tido. Então, vocês vão ter ideia melhor, eu vou me aprofundar no assunto, porque vocês vão ter essa matéria. Então, a visão celular é muito importante, na minha opinião, para uma igreja. E eu acredito numa igreja que tenha como filosofia de ministério, reunião nos templos, no templo e nas casas, e também uma igreja orientada pelos dons espirituais, que é a matéria que a gente está dando. Por quê? Qual é o grande problema hoje
das igrejas, pessoas certas nos lugares errados. Pessoas, por exemplo, que têm um dom de aconselhamento no evangelismo, pessoas que têm dom do evangelismo, fazendo tarefas pastorais. Então, a gente precisa identificar quais são os dons de cada um, os talentos do ministério, e colocar essas pessoas no lugar certo. Não há tempo mais da gente ficar perguntando, olha só, a gente está precisando de pessoas aqui no Ministério Infantil. Quem é voluntário? Ninguém é voluntário, aí a gente vai e coloca uma pessoa de vezes que não tem aptidão, não tem chamado para trabalhar com crianças. E a gente até citou o exemplo aqui do autor desse conteúdo, né, que ele foi numa igreja, onde a irmã que trabalhava no Ministério Infantil falou, olha, eu já não aguento mais essas crianças, há 10 anos que eu trabalho com elas. E aí ele falou, né, que as crianças sofriam com a professora, ela sofria, os pais das crianças sofriam e Deus também, porque a coisa não funcionava. Né? Ela estava ali para tapar um buraco, porque não tinha ninguém para ficar com as crianças. Mas não é assim o reino de Deus. Jesus falou o seguinte, grande é a seara, e poucos são os trabalhadores da seara. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Então, se tem faltado pessoas em determinadas áreas da igreja, nós precisamos orar e Deus vai enviar os obreiros. Deus vai suprir essa carência. Né? Deus quem recruta, Deus quem chama. É Ele que dá os dons, os talentos. E eu penso assim, se Deus me deu um dom numa área, Deus me deu um talento numa área, é porque Ele quer que eu trabalhe naquela área ali. Não tem sentido Deus me dar um dom e eu não desenvolver naquela área onde Deus me chamou. E essa matéria vai fazer com que fique muito claro essa questão do chamado, do dom espiritual, do talento de cada um. Inclusive, hoje a gente vai começar a preencher aqui esse teste dos dons. Né? E nós falamos aqui alguns pontos importantes desse início aqui, é que nós falamos também sobre igrejas. Qual os dons que a sua igreja tem? Quais os dons que as denominações têm? Então, a gente observa que todas as denominações juntas, elas se completam. Todas as denominações, elas cumprem o propósito de Deus. Mas assim como há variedade de dons e ministérios, assim como há variedade de pessoas, ninguém é igual, existe também uma variedade de igrejas. E todas elas são importantes. Tirando aquelas, né, onde os líderes não são pastores, são loucos, e tem como fonte de lucro o Evangelho. Mas falando de igreja séria, a igreja que leva a sério o Evangelho. Então, nós precisamos ter essa consciência de que existe uma diversidade de ministérios. E que, às vezes, a nossa igreja vai ser muito boa, muito forte numa área, mas que não vai ser tão forte em outra área. Eu citei aqui o exemplo dos batistas. A gente trabalha muito bem o dom do ensino, da profecia, que é pregação, missões, evangelismo, mas a gente, apesar de haver curas na igreja batista, eu já vi, mas a gente não trabalha muito esse dom. Então a gente ouve falar menos de cura aqui do que de repente numa outra igreja, numa outra denominação onde se trabalha mais. Por quê? A Bíblia é clara quando diz que Deus deu à igreja os dons de curar. E quando a gente fala de cura também, nós precisamos entender que a cura é nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Por exemplo, aqui na igreja nós temos o pastor Farias que trabalha a questão da psicologia, do aconselhamento. E aí, nessa área que ele trabalha, acontecem muitas curas aonde? No lado emocional das pessoas, na mente. Então, aqui na nossa igreja, a gente tem esse dom da cura, vamos colocar assim, mais voltado para a área emocional. Também existem curas físicas? Sim, existem. Curas espirituais também. Mas a Bíblia diz assim, procurai com zelo os melhores dons. E como o dom ele precisa ser aperfeiçoado e desenvolvido, por exemplo, eu hoje sou um pastor melhor do que eu era 10 anos atrás. Quanto mais a gente estudar sobre um dom, quanto mais a gente se aprofundar, quanto mais nós buscarmos de Deus o aperfeiçoamento, mais esse dom vai se desenvolver. Quanto mais eu me preparar, melhor pastor eu vou ser. Uma pessoa que tem o dom
de discernimento de espírito, como a Bíblia fala, desenvolvimento. Oi? Desenvolvimento, isso aí. Dom de discernimento de espírito. É aquela pessoa que consegue enxergar por trás de determinadas atitudes de pessoas uma atuação maligna ou uma segunda intenção. E isso é importante na igreja, porque nós sabemos que o inimigo atua dentro da igreja. Ele trabalha. E uma pessoa que tem um dom de discernimento de espírito, essas atuações malignas, elas não vão passar desapercebidas. Mas a pessoa precisa aperfeiçoar esse dom espiritual, ela precisa ter contato com outras pessoas que tenham esse dom. Ela precisa estudar sobre o assunto, precisa participar de congressos, né? Libertação, enfim, uma série de questões que nós precisamos entender para melhorar o nosso dom espiritual, para aperfeiçoá-lo. E o fato da gente ter um dom não quer dizer que a gente não vai errar. Eu, como pastor, já errei muitas vezes e ainda vou errar, mas a tendência é que a gente vai errando menos. Então, a gente não pode se punir ou ficar chateado quando a gente comete um erro, porque um erro também faz parte do processo de aprendizado. Às vezes a gente aprende sem errar, mas às vezes a gente tem que errar para aprender. E quando a gente fala de errar, eu estou falando de inexperiência, mas existe também os erros cometidos por causa do pecado. E aí que nós precisamos ter a maturidade também para entender, nós falamos que dons espirituais não são fruto do Espírito. Deus não dá o dom espiritual a uma pessoa por causa da sua firmeza de caráter, por causa da sua santidade. Os dons espirituais, eles são dados para a edificação da igreja. E os talentos? Os talentos nascem com a pessoa ou ela desenvolve ao longo da vida. Mas o dom espiritual é dado a todos aqueles que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo, e que vão usar aquele dom para o desenvolvimento do reino de Deus, da igreja do Senhor. Agora, a pessoa que tem o dom espiritual, ela pode ser muito usada por Deus em alguma área, mas isso não exime ela de errar. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa madura espiritualmente. Isso não quer dizer que ela esteja buscando a santidade. Quantas vezes nós nos escandalizamos por pessoas que nós tínhamos como muito espirituais por estarem fazendo a obra de Deus, por estarem desenvolvendo o trabalho, a gente recebe a notícia, fulano caiu em pecado, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano é assim dentro de casa, quando você conhece a vida da pessoa dentro de casa, e aí muitos se escandalizam, como é que pode? Esse irmão, essa irmã, esse pastor, essa pastora é uma bênção. Como isso pode acontecer? Dons espirituais não são fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Domínio próprio, amor, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão. Isso daí tudo o cristão vai adquirindo ao longo da sua caminhada, do seu amadurecimento. É um processo de santidade, de crescimento, de relacionamento com Deus, que vai nos fazendo parecer mais com Cristo. E esse processo, devido às vezes à nossa negligência, pode ser paralisado também. A gente pode, como a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, olha, eu falo a vocês que vocês são como meninos para a igreja de Corinto. Pelo tempo que vocês têm convertido, já era para vocês comerem o alimento sólido. Mas vocês têm que receber o leite espiritual. Então tem gente que não cresce, tem gente que fica menino a vida toda. A gente tem que saber lidar com isso na igreja também. Porque é uma diversidade de pessoas na igreja. Cada um com seu dom espiritual, cada um com seu nível de maturidade, cada um com seu nível de santidade, alguns buscando mais a santidade, outros menos, alguns meninos, alguns joios no meio do trigo, como o apóstolo Paulo fala, em perigos muitas vezes, em naufrágios, ele vai citando lá os perigos que ele passou. E dentre esses perigos ele fala, entre falsos irmãos, era um perigo, porque os falsos irmãos causam também muitos prejuízos na igreja. E aí, quando a gente fala de igreja, a gente lida com tudo isso. É que a vida só está contaminada. Isso, contaminado. Os falsos irmãos, os falsos crentes. Eu, quando preguei domingo, há uns 3 domingos atrás, falando sobre os julgamentos de Deus, né? Eu falei da epístola de Judas.
aonde ele vai falar sobre os anjos que caíram, e ele vai falar sobre falsos mestres, que estavam no meio da igreja, se banqueteando, que tinham o evangelho como fonte de lucro. Ele diz: para isso está reservado o medrume das trevas. E ele vai falando do comportamento dessas pessoas, né? São sensuais, não têm o Espírito de Deus. Então, a gente lida com todas essas pessoas na igreja. E aí nós precisamos ter o discernimento de entender o que nós falamos aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nós falamos que todo filho é servo de Deus, mas nem todo servo de Deus é filho. É aí que entra aquela parábola dos talentos, aonde aquele que recebeu um talento, Deus pergunta para ele: o que você fez com o seu talento? Eu enterrei. E aí o que Deus diz? Pegai o servo inútil e lançai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger. Aquele servo nunca foi filho. O que ele fez ao enterrar o talento? O que pode ser um talento? Pode ser o tempo de vida que Deus dá ao alguém, pode ser os recursos financeiros, pode ser a saúde, pode ser a família, pode ser tantas habilidades que a pessoa tem, que ela poderia usar em prol do reino de Deus, mas ela usa para si mesma. Aquele servo foi egoísta, ele não quis fazer nada para o seu Senhor. Ele quis viver a vida dele, ele enterrou o talento e quis viver a vida dele. E tem muita gente que recebeu de Deus talentos preciosíssimos e que enterraram, e que não estão nem aí para Deus, estão vivendo a vida do jeito que querem viver. Mas vão ter que prestar contas daquilo que receberam e que não fizeram nada em prol do reino de Deus. Então, todo filho é servo, mas nem todo servo é filho. E aí, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço do nosso reino. E aí nós falamos, aqui no início da apostila, depois, se alguém perdeu alguma aula, dá uma lida sobre o perigo da projeção dos dons. Quer dizer, não é porque eu tenho um dom que todo mundo vai ter, que todo mundo vai ter a facilidade que eu tenho. Eu tenho o dom do ensino, mas nem todo mundo vai ter esse dom. E a Bíblia fala isso lá no finalzinho de 1 Coríntios, capítulo 12. Tem todos os dons de ensinar? Não. São todos pastores? Não. Falam todos em línguas? Não. E aí a gente vai vendo que cada um foi designado para uma função, e eu não posso exigir que o meu irmão faça aquilo que eu faço. Aqui cada um pelo menos um dom. Cada um tem pelo menos um dom. Isso aí está aí na apostila. Cada cristão tem pelo menos um dom espiritual. Isso aí não está fechado, a pessoa pode adquirir mais dons. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. E aí a gente entende o que aconteceu na igreja primitiva. Por que na igreja primitiva, no dia de Pentecostes, todos falaram em línguas? Deus é sábio. Ele sabia que em Jerusalém haviam pessoas do mundo inteiro, falando todo tipo de idioma. Então o que Deus fez para evangelizar o mundo? Ele esperou o Pentecostes, aonde pessoas de todo mundo estariam em Jerusalém, deu o dom de línguas a todos os crentes da igreja primitiva, que todos falavam em línguas, e todas aquelas pessoas de todas as partes do mundo foram evangelizadas, e quando voltaram para os seus países, voltaram pregando o evangelho. Então aquilo ali foi uma estratégia de Deus. Agora, hoje em dia, todo mundo tem que falar em línguas? Não, claro que não. E aí, a gente precisa ter essa maturidade que Deus ele dá um dom de acordo com a necessidade também. Eu fico meio chateado, as pessoas falam você não vai entender, né? Mas a Bíblia aquele que é o dom, mas chega a ser para cada pessoa a mesma coisa. Já notaram? Alguém aqui não? Usam para pessoas diferentes e são para pessoas. E aí que fica. Não é como se fosse uma coisa. Eu falo com uma, eu falo com ela, né? Uma coisa que fala uma coisa.
está certo. E aí a gente vai entrar numa questão onde, não todas, né, mas algumas igrejas pentecostais, se você falar em línguas, você é muito espiritual. Se você não falar, você é tido como alguém que não é espiritual. Então, as pessoas, às vezes, elas acabam decorando algumas frases em línguas para poder, digamos assim, não serem deixados de fora, né? Não colocar, não serem deixados de lado. E aí, olha o que a Bíblia fala. Que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Quando o apóstolo Paulo vai falar com a igreja de Corinto, ele diz assim: olha, se alguém de vocês fala em línguas, que haja intérprete. Porque se você falar em línguas e não houver quem interprete, não houver quem traduza, aquilo ali não vai edificar a igreja, não vai edificar você. Então, que haja intérprete. O apóstolo Paulo diz que quem profetiza é superior ao que fala línguas. Que é profetizar, é pregar a palavra. É dar uma palavra para a igreja, trazer uma mensagem de Deus. Isso é dom de profecia. Mas, às vezes, as pessoas elas dão muita ênfase a dons considerados sobrenaturais, vamos dizer assim. Né? Como algumas igrejas valorizam muito o dom de línguas. Por exemplo, dom da cura, um paralítico andar. É algo extraordinário? Mas o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é a regeneração do espírito que ninguém vê, que é um novo nascimento. E acontece aos montes nas nossas igrejas, a gente não dá valor, pessoas se convertendo, aceitando Jesus, deixando de ser um cidadão da terra para ser um cidadão dos céus. Esse é o maior milagre que existe. Milagre do novo nascimento. A gente às vezes não dá valor. Um outro dom espiritual importantíssimo que a gente não dá valor é o dom do serviço. A nossa igreja, e tantas outras igrejas foram construídas, tantos trabalhos missionários em cima do dom do serviço. Que é o dom do serviço? Aquela pessoa que vai trabalhar nos eventos, que vai estar na cantina, que vai estar arrumando a igreja, que vai trabalhar no som, na mídia, que também já envolve outros talentos e dons, né? Mas é um dom importantíssimo, mas que passa de estar percebido porque a pessoa está nos bastidores. E durante muitos anos, algumas pessoas acharam que fazer obra de Deus era ser pastor, era cantar, era fazer parte do ministério de louvor, era ser missionário, fazer alguma tarefa, né, que chame a atenção, que esteja mais em evidência, quando na verdade a igreja é um corpo, onde cada membro é importante, onde cada membro tem o seu valor. E tudo que é feito, dado através do dom espiritual, é algo sobrenatural. Uma pessoa que foi chamada por Deus, que está exercendo o dom do serviço, aquilo que ela está fazendo é sobrenatural também, porque é do poder do Espírito Santo, é porque ela foi regenerada, é porque ela recebeu de Deus aquele ministério. Então, a gente tem que ter essa visão de que nós somos um corpo e exercemos funções diferentes, mas somos iguais perante Deus. E aí, o apóstolo Paulo fala, né? A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Vai haver uma cobrança maior para quem recebeu mais de Deus. Ele até diz: não queirais muitos de vós ser mestres, porque os mestres receberão de Deus um juízo mais severo. Como é que eu posso ensinar e não viver aquilo que eu ensino? É uma responsabilidade. Então, o que vai haver de diferença é a cobrança. Mas o que todos nós somos? Vasos de barro, em quem foi depositado um grande tesouro. Somente vaso de barro. Vaso, sim, aprendi com o Maurício. Na época, né, quando o vaso era feito e havia uma rachadura, eles colocavam a cera para poder tapar aquela rachadura. E aí o especialista olhava e via o vaso sincero, sem cera. O vaso sem rachadura. Isso aí. E tinha um vaso com cera. Esse não era um vaso muito precioso. Então, daí a palavra sincero, né? Vaso sem cera. Nós somos apenas um vaso de barro, onde Deus tem colocado um grande tesouro. Dons, talentos, ministérios, nada mais do que isso. Né? E cada um vai ser cobrado de um jeito.
Mas aí, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente passar para a etapa de decisões? Eu queria voltar naquela parte das funções dadas, tem que dar das crianças. Aí chega que as pessoas falam, como a pessoa, né? Por exemplo, pô, a irmãzinha está disponível, a irmãzinha, né? Pode cuidar das crianças um pouquinho, mas ela não tem o dom. Então, não pode ter fazer, naquele momento, uma regra. Isso, exato. Não pode fazer tudo, não dá para pular com uma regra. Isso aí, pode quebrar um galho no momento, né? Isso. Como diz aqui na apostila, experimente o máximo que puder. Aí você vai trabalhar numa área da igreja, ajuda lá, mas isso daqui não é para mim. Tem que ter essa autocrítica, né? E ver também se o seu ministério está abençoando pessoas, ter avaliação de pessoas à sua volta. O que você acha, né? Perguntar para alguém próximo a fazer você. isso uma regra, né? Vamos lá. Bora um plano, daqui a pouco depois coloca o plano. Não, olha só. Plano, tá. Ele tem agora, então, o carro é seu. Mas para isso existe a hierarquia, né? Sempre alguém monitorar, gerenciar tudo. Isso é muito bom, né, pastor? Vamos falar, mas aí também é bom quando falar em línguas, é bom que alguém interprete também. A igreja que busca muito essa parte de falar, e buscar o dom de interpretar também. Sim. Eu ouvi uma vez escrevendo sobre os dons, então ele pegou na igreja falando sobre dons. E ele pegou a parte mas eu vou falar e não interpretar. Então é muito importante que alguém interprete, e alguém buscar ele lugar, tá? E aí uma vez ele falou assim, não, ele falou que se alguém estudar, se ele coração dele, você explicar. Tanto o pastor, desde naquela época, achou que estava muito ensinar na igreja, mas chamou de poder da porta para Mas quer ver uma coisa? Às vezes o Maurício pode até me dar uma coisa aí. Às vezes eu estou um pouco criticado dentro da minha sala lá, na hora que eu né? Quando eu falo que todos têm direito ao Espírito Santo, só que nem todos usam. Não, meu irmão, só quem tem Espírito Santo é aquele que aceitou Jesus, meu irmão. O Espírito Santo tem para todos. O Espírito Santo tem para todos. Quer dizer, o arroz vai vir, e aí no momento que você aceita o Espírito Santo, então, mas não, meu irmão, tem muitos irmãos que falam lá, não, nem todo mundo tem o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo é como se fosse um prato ali para te servir. Agora você serve se você quiser. Se você não quiser, você vai deixar aquele prato esfriando ali e acabou. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele atua na vida de todas as pessoas. Agora ele só vai habitar naqueles que já aceitam a Jesus. Mas tem gente que parece o egoísmo de querer, o Espírito Santo é meu, eu não vou dividir com ninguém. Ainda está partindo para o testemunho de Jeová, né? Aqueles 170 mil, que já estão salvos, então não precisa revidar. Aqui 44 mil, né? Eu quero falar o seguinte, o João está complementando a intervenção, é porque poucas pessoas aqui participam da terceira. É muito importante. Tudo isso que eu falo, são estudos, né? Do estudo bíblico dominical. Então, quem não quer participar, então não pega um livrinho e leia um pouco. Estou prestando atenção, escola de lugar, Miquel. É bom que a gente alerta. Primeira vez que eu fiz esse teste aqui, eu tinha mais talento do que dom. Vamos ver hoje. Gente, olha só. Nós vamos começar a preencher esse questionário aí, que vocês podem até levar para casa. Se tiver alguma dúvida, me chamam no zap privado para vocês irem preenchendo aos poucos. Porque como são 180 questões,
É muita pergunta para a gente fazer em sala de aula. Mas eu vou fazer algumas com vocês aqui hoje, só para vocês terem noção de como é. Agora, antes de a gente preencher esse teste, deixa eu só falar um pouco aqui sobre o dom de apóstolo. A gente falou sobre o dom da ajuda, né? E o dom da ajuda é direcionado a pessoas que estão na liderança ou com muitas tarefas e que alguém vai se oferecer para ajudar aquele líder, para ajudar ele no seu ministério. Agora, apóstolo. O título de apóstolo não existe na denominação batista. Mas e o dom espiritual? O dom espiritual, eu acredito que exista. Por quê? Mas não foram só 12 apóstolos? Sim, mas eu não estou falando dos apóstolos que foram ali o início da igreja, né, que estabeleceram a igreja, os 12 que andaram com Jesus. A gente está falando aqui do dom de apóstolo. O que seria o dom de apóstolo? Vamos ler aqui. O dom de apóstolo é uma capacidade especial que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo que os habilite, com base na sua autoridade espiritual, a serem reconhecidos de forma voluntária por diversas igrejas como líderes espirituais. O apóstolo, ele é pastor de pastores. O apóstolo é aquele que tem a capacidade de trabalhar com várias igrejas ao mesmo tempo. Na nossa denominação existem pastores assim. São capazes, né, de trabalhar, dar suporte a várias igrejas, de serem pastores de pastores. Seria basicamente isso. Explicação. Esse dom não foi limitado aos primeiros 12 apóstolos. O Novo Testamento já menciona exemplos de mulheres e homens com a função de apóstolos. A tarefa de um apóstolo, em geral, se estende além da igreja local. A sua autoridade não depende do cargo que ocupam no momento. Pessoas com esse dom se destacam por possuir grande sabedoria. Tarefas prováveis: fundação de igrejas, missão transcultural. Quantos missionários nossos que atuam em várias igrejas ao mesmo tempo, dão suporte a várias igrejas? Isso daí é dom de apóstolo, era o que o apóstolo Paulo fazia. Missão transcultural em várias culturas. Assessoria de igrejas, tarefas além da igreja local, planejamento a longo prazo. Perigos. Alguns cristãos com esse dom não têm suficiente equilíbrio espiritual e possuem lacuna na doutrina. Por isso é de suma importância que façam parte de uma comunidade na qual não exerçam nenhuma função de liderança. Então, a pessoa tem que liderar, mas tem que também saber ser liderada, né? Tem que se submeter à autoridade de alguém, tem que prestar conta para alguém. É importante isso. Até para a própria igreja. No caso da nossa denominação, a igreja é soberana, né? Então o pastor presta conta à igreja. Isso é importante. Oi? Essa daqui é a postura de dons italianos. Página 10. Página 10. Você não recebeu essa, não? Acabou. Vou tirar mais cópia dela. Mais alguém não tem essa apostila? Não? Mas ela está também eu coloquei ela no grupo essa semana. Se quer dar uma olhadinha aí, acompanhar no grupo. Eu estou uma parte algumas pessoas não têm simultaneamente, quer dizer, simultaneamente pode estar acontecendo ao mesmo tempo. O dom de liderança. Só a partir de pessoas, algumas pessoas não têm simultaneamente o dom da liderança e da organização. Simultaneamente não conseguem fazer não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Líderes desorganizados. Às vezes a pessoa é líder, mas ela não tem o talento da organização, não sabe, ela não é organizada. E as coisas ficam meio soltas. Então é importante alguém que tem esse talento, para a gente seja organizado, apoiar líderes, né, que são desorganizados. Muitas vezes começa uma obra, mas não consegue dar continuidade a ela. Não consegue dar continuidade, aí começa a relaxar aquilo que eu sou mais pela parte que ele falou anteriormente, tipo assim, a
acumulou muita coisa e se perde, né? Excesso de tarefas, também como foi o caso de Moisés. Moisés foi um grande líder, mas teve uma hora que o sogro dele chegou e falou, olha, você está com muita tarefa, não fiz isso aí porque você vai virar. Aí a gente entra no contexto aí na nossa sala lá, que Moisés criou a primeira célula, né? Ele dividiu o povo, mas eu até falei, não, Moisés criou a panelinha. Quem criou a primeira célula foi Josué. E Josué separou o povo. Ó, você vai falar, você leva a sua tribo falar, você leva a sua tribo. Aí eu falei uma célula. E ele separou o povo. Moisés não, Moisés também, por conta do deserto, teve todo mundo ficar dentro do contexto da fora, mas ele só dividiu as tarefas. Ele não dividiu o povo. Realmente não dá para fazer. Eu vou ter que dividir a tarefa. Aí foi quando ele formou as vídeos na igreja para cada serviço. Aí para poder parar as pessoas também. Eu fui numa apresentação do sobrinho meu, numa igreja no Itaúna, que a pastora, ela cantou louvores, depois ela dirigiu o culto e depois pregou. Essa aí joga nós todos, até de técnico está jogando. A gente vai ter agora, às 10 horas da manhã hoje, uma reunião com o Ministério de Evangelismo aqui da igreja. E quem tem estado na liderança sou eu e a irmã Marisa. A irmã Marisa mais na área de missões. E tem surgido muitas pessoas desejosas de fazer alguns trabalhos específicos, por exemplo, trabalho com moradores de rua, evangelismo dos bairros. E eu já deixei bem claro para a equipe, eu vou reforçar hoje o seguinte, gente, qual é a minha função dentro do evangelismo da igreja? Eu vou treinar, como faço alguns treinamentos às vezes aqui, eu posso coordenar, mas eu não vou para a rua com vocês, não é a minha função. Eu vou continuar fazendo o quê? Eu trabalho na Cristolândia, que eu faço toda quarta-feira, que é evangelismo, o trabalho com os embaixadores do rei, mas eu não vou abraçar o evangelismo puro, porque senão não vou aguentar. O pessoal quer fazer trabalho de casa em casa, tem muitos projetos na cabeça do pessoal. Eu vou ouvir, a gente vai organizar e eles vão fazer as tarefas. Distribuir isso aí, porque não dá, evangelismo é grande, né? São muitas frentes de trabalho muito pesadas. Então, não dá realmente para a gente querer abraçar. Porque no mundo secular tem outras funções, o nosso trabalho, a nossa família, então a gente não pode abandonar uma coisa para família. E eu digo com muita tranquilidade, por exemplo, muitos desses evangelismos vão ser marcados sábado. Sábado é o único dia que eu tenho para descansar. Então, enquanto os irmãos estiverem na rua evangelizando, eu vou estar em casa brincando com o irmão, eu vou estar descansando, eu vou estar procurando. Nem sempre sábado também dá para descansar. Ontem teve uma programação aqui na igreja de família. E eu estava aqui, né? Ellen estava aqui. Então, o que acontece? Mas no sábado que eu tiver a oportunidade de descansar, eu vou descansar, porque eu preciso de um dia de descanso. Então não dá para. A igreja vai crescendo, vai acontecendo um monte de trabalho no final de semana e não dá para você acompanhar tudo. Eu só deixei que eu chamei para fiscal, eu não fiz fiscal. É isso aí. Então, vamos lá. Começando aqui no preenchimento do teste dos sonhos. Eu queria destacar aqui essas primeiras 30 perguntas, tá? Afirmações, aliás. Elas se referem apenas à experiência que vocês têm. E aqui está escrito assim, ó. Se em alguma área você não tem experiência, marca a coluna da direita. Que coluna da direita é essa? 0. Você vai botar 0. Então, vamos para a primeira afirmação. Sinto-me
muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado algo. Desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Presta bem atenção que vocês não vão marcar X, tá? Vocês não vão dar um X aqui, não. Eu sinto-me muitíssimo realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Se você for botar aqui muitíssimo, você não vai marcar um X aqui, você vai botar aqui dentro qual número? 4. Essa primeira coluna aqui é 4, essa segunda é 3, 2, 1, 0. Entendeu? Agora, o que significa essa primeira afirmação? Você se sente muitíssimo realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos? Isso daqui tem a ver com o talento da organização. É a pessoa organizada. Ela faz tudo muito bem detalhado, ela faz todo o planejamento, aí quando ela vai executar a tarefa, aquilo ali já está tudo bem dividido, organizado, tudo já calculado. É isso que é desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao fazer isso. Como é que você se sente? Você é do tipo que desenvolve planos detalhados para alcançar um objetivo? Ou não? Ou você tem um objetivo, vai nele direto, não planeja nem se organiza para alcançar aquele objetivo? Bota o número 4. E o muitíssimo, ele está na direção aqui do 4. Está vendo? Lá embaixo, no final da folha, tem que ter Isso. Agora, vamos para a pergunta 2. Olha só, afirmação 2. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco, realizado ao me adaptar aos estilos de vida e costumes de pessoas de outras culturas. Você se sente realizado ao se adaptar ao estilo de vida e costumes de outras pessoas? Você já teve essa experiência de ir para um outro estado, de ir para um outro país? Se não teve essa experiência, você vai marcar o que aqui? E aí, você se sente muitíssimo realizado, muito mais ou menos, irmã? Aí, gente, olha só. Mais ou menos, aí, irmã. O desejo pessoal de vida dá para ele, mas só que eu não sei se ele dá mais, ela não encontra ainda. Mas eles queriam dar uma casa no diário para ele, uma ficar para é muitíssimo realizado. Então, olha aí como é que já começa a parecer ao filho do dono do dicionário. Essa pergunta é pela condições. Das culturas, né? Cultura em geral, todas as culturas, depende do lugar, da ocasião. Depende do lugar, da ocasião. Você pode ter, por exemplo, viajado para o Rio Grande do Sul e ter se sentido realizado ao se adaptar ao estilo de vida do povo gaúcho, à cultura dele. Às vezes até as pessoas que vieram para o nosso estado, os italianos, né? Eu fui na casa de italianos. Vivendo da Itália, mas necessariamente de repente a pessoa vem até você e você se adaptou bem. Do meu pai era muito pai. Então, isso assim, é uma experiência. Então, a nossa cultura dela, não consumimos arroz, não consumimos, então era um conhecimento. Mas tem muito da mas era você que chama a pessoa, a cultura do aquela pessoa era assim. Então, aí você ia marcar o que aqui? Mas a pergunta é, você se sentiu muitíssimo, muito mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao me adaptar aos estilos de vida e costumes de pessoas de outras culturas? Aí eu tenho mais ou menos, porque depende da minha cultura. Como eu me senti, como eu me senti muita vontade de falar a verdade,
eu comunidade, eu já gostei tanto, porque ela é curso, lugar diferente aqui, pessoas, algumas pessoas, então eu foi uma coisa mais confortável. Então, esses lugares que você também gostei, Goiás, Goiás, outros lugares que eu gostei. Então, a última aqui para fechar, já deu a hora do intervalo. Olha só, essas primeiras 30 perguntas é só o que vocês tiveram experiência, mas aí quando vira a página, já não é mais o que vocês tiveram experiência, é aquilo que vocês gostariam de fazer, mais do que fizeram até agora. Então, por exemplo, na pergunta 31 tem assim: tenho enorme vontade, grande vontade, apenas vontade, pouca vontade, nenhuma vontade, de me envolver mais do que fiz até agora em... Aí diz aqui: planejar projetos para a igreja, organizá-los e achar as pessoas para a sua implementação. Então, o que vocês precisam saber sobre esse teste aqui, já que vocês vão levar ele para casa? Ele vai se alternando de 30 em 30. Primeira 30 perguntas é aquilo que você teve experiência. De 31 a 60 é aquilo que você gostaria de fazer que não fez até agora. De 61 a 90 já é novamente o que você teve experiência. Por quê? Ele tenta captar aqui não só aquilo que você desenvolve, mas aquilo que você pode vir a desenvolver. Aquilo que é um dom espiritual seu, um talento que está, digamos assim, amadurecendo, que está latente, que ainda vai aparecer. Então é por isso que esse teste ele alterna assim. Mas vocês podem, se quiser, irem preenchendo aqui, né? Eu vou ter que descer. A gente vai fazer um intervalo agora. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama no privado, me procura que a gente vai tirando a dúvida de vocês, tá bom? Pode ficar aí 5 minutinhos preenchendo para vocês. Para vocês ficarem. Pode me preencher. Olha aí, e aqui tem perguntas sobre aconselhamento. Quer ver? Uma pergunta aqui, ó. 5, muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco, nem um pouco, realizado algo. A número 6, encorajar outras pessoas. Isso aqui é aconselhamento. Sim. Amém. E a irmã que tem esse dom vai ser muito bom assistir às aulas do pastor Farias, que o nome da matéria é aconselhamento do pastor. Vai ser a próxima aula agora. Vou aproveitar o final de aqui pastor Deus já está na gente, né? Aí no instante eu não recebi nenhum. Tem alguma outra? Ah, sim, você não recebeu o aconselhamento? Não. Né? Isso falta para você, então, Dois talentos. Acabou, Ah, mas está recebendo dois talentos por... Tá. Esse teste mesmo é pra gente depois, né? Vai. Isso aqui é bom. Gente, olha só. Aqui rapidinho. Não preencha tudo em casa não, tá? Faz em casa mais leve, mais simples. A gente vai limpar também, que aí tirando as dúvidas fica melhor. É para botar no celular.
Não.